Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Prazer estar aqui de novo. Vamos só aguardar as pessoas começarem a entrar. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui hoje. É sempre bom a gente estar junto, né? Eu queria pedir desculpas por segunda-feira passada, porque essa live era para ter sido segunda-feira passada, mas eu peguei uma gripe pesada, tive uma hipotermia muito forte às 2 horas da tarde, só consegui levantar às 9 da noite. 5 cobertores, não tinha nada que me esquentasse. Aqui tá muito frio onde eu moro e a gripe pegou todo mundo, né? De saia curta. Ai, gente. Mas agora eu tô melhor, mas foi uma semana de repouso, né? Eu acho que em muitas regiões, muita gente está se queixando, né? Dessa gripe, muito frio. E eu também não escapei. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Bom, como sabem, o intuito das minhas lives toda segunda-feira é sempre trazer uma novidade para vocês, é sempre trazer um olhar diferenciado para vocês. Um pouco desse olhar sistêmico, né? Que é uma imagem mais ampla sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história, né? E uma oportunidade para muita gente que não conhece e muita gente que conhece também se trabalhar, né? Nunca é demais a gente se trabalhar. Eu estou todo o tempo trabalhando, todos nós estamos, né? Temos essa necessidade real, porque o objetivo maior dessa escola, que é a família, né? Hoje o tema é esse aprendizado, esse crescimento, essa descoberta, né? Quem sou eu nesse campo, né? E se todos dentro desse campo familiar... Boa noite a todos, oi Carlinhos, boa noite, querido, seja bem-vindo. Dentro desse campo familiar que nós decidimos, né? Que nós escolhemos adentrar. Então, a família, ela é, na realidade, a maior escola para nós. E todos aqueles que, na realidade, convivem conosco no seio familiar, eles são nossos mestres, né? Mas hoje, especificamente, eu não vou falar da família que você tem atual, né? Do seu marido, dos seus filhos, não. Hoje nós vamos nos ater ao núcleo familiar, ao seu núcleo familiar, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. E não também de irmãos de outro casamento, tá? Nós vamos falar somente do núcleo, o dos irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, tá? Deixe de ter um núcleo pessoal. Porque senão é muito abrangente e aí começa a abrir outros leques de possibilidades. E como nós não temos muito tempo, eu quero ser bem precisa para que só isso já é um belo trabalho, se a gente conseguir fazer a proposta que eu trago para vocês hoje. É uma experiência bem interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Que, aliás, é o motivo de eu fazer as lives. É trazer esse outro olhar, né? Essa nova postura, né? Para que a gente possa ter uma visão mais ampliada sobre a gente mesmo, né? Porque família que a gente faz é um desdobramento. Agora, o importante é eu saber quem eu sou nesse contexto em que eu escolhi para viver, né?
E também quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu olho para o outro com outros olhos, né? Um olhar de observador e não de crítica ou de julgamento, faz toda a diferença, às vezes, numa compreensão que nós não tivemos lá atrás, né? Então, a ideia hoje é levar para vocês, é trazer para vocês essa dinâmica, essa não é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria, mas é uma sensação que vocês vão ter que olhar de uma forma diferenciada. Vamos ver quem está entrando aqui. Todos podem entrar, Ângela. É só clicar lá no meu Taumaturgo Selene, me seguir e entrar, tá bom? Porque a visão sistêmica, gente, ela muda o nosso paradigma, né? E é isso que nos faz evoluir e perceber o sentir dos dois lados. Porque nós somos seres polarizados e a gente está muito paralisado, ou às vezes muito cerceado, né? Aprisionado, digamos assim, em sistemas de crenças pessoais, né? E para começar, a família, né? Onde nós resolvemos adentrar, ela é o maior aprendizado que nós temos, porque cada um desses membros da família, ele vai projetar ou espelhar um projeto ou um aspecto da minha personalidade, do meu ser, que precisa ser revisto, que precisa ser ressignificado. Então, não se preocupem e não criem essa atmosfera de intolerância, de crítica, de julgamento, porque você acha que você tem razão e o outro está errado. Há um olhar maior e mais amplo, o outro pode não estar vendo do mesmo ângulo que você. E ele também tem razão, dentro do ponto de vista dele. E nós já falamos sobre as crenças pessoais e infantis primárias, né? Em outra live, eu não vou aprofundar muito nisso agora. Mas quanto mais nós nos damos um passo para trás, né? E podemos observar ou ir até um lugar daquele que até nem me é muito agradável, digamos assim, mas eu preciso colocar um pé naquele lugar para eu ter uma clareza maior do que está acontecendo ali, do que aquilo realmente passa para nós, do que aquilo realmente representa, ou me incomoda, ou me aflige, ou me tira a visão do real, né? Então, cada persona, cada irmão, pai, mãe, mesmo que a gente tenha muita raiva, muita mágoa, muito ressentimento, muita tristeza, e não entenda determinadas posturas que essas pessoas tiveram ao longo da vida, é importante que a gente tenha um sentir diferenciado para que a gente possa entender um pouco mais. E olha, às vezes nós nos surpreendemos quando nós colocamos o pé num lugar que não é o nosso. Então, enquanto eu vou falar mais um pouco, eu queria que vocês fossem pegando pedaços de papel, porque eu quero que vocês façam esse trabalho. Então, a família de origem, o núcleo familiar é pai, mãe e irmãos. Ah, Selene, mas eu tenho irmãos de outro casamento do meu pai ou da minha mãe. Não quero saber desses irmãos agora, tá? Eu só quero saber dos irmãos do núcleo familiar do mesmo pai e da mesma mãe, que já é muito, tá? Uma coisa de cada vez.
Então, nós não podemos fazer desdobramento porque eu não estou pessoalmente com vocês. Então, nós vamos fazer exatamente aquilo que vocês têm, que é teu pai, a tua mãe e os teus irmãos desse mesmo pai e desta mesma mãe, ok? Então, escreva um nome. É importante que você escreva um nome para dar mais força a este lugar. E aí vocês já podem ir colocando no lugar onde vocês percebam. Enquanto isso, eu vou falando mais um pouco, porque vai dar tempo de outras pessoas chegarem para poder fazer essa dinâmica, porque eu acho que ela é importante, muito importante. Bom, eu vou falar algumas questões, né? Porque a visão sistêmica nada mais é do que a capacidade de enxergar e compreender o todo. Então, sistêmico já está dizendo, o nome é esse, é uma coisa mais ampla, né? Que é muito fácil eu ficar no meu cercadinho e olhar para o meu umbigo e olhar para as minhas questões. E aí, pouco me importa o que o outro fez ou o que o outro deixa de fazer. Mas você não é uma coisa isolada, você faz parte desse contexto. Este universo pessoal, da sua origem familiar, é muito importante, né? Ela diz muito sobre você. Então, compreender esse todo, tanto dentro da família, como de uma empresa, por exemplo, quando a gente tem esse olhar sistêmico, é importante para que a gente possa analisar cada um que compõe o sistema de forma isolada, né? Porque de forma isolada, cada um faz o todo, as peças desse xadrez, né? E o grande problema que nós temos é que o sistema de crença de cada um, que tem as suas bases, né, e suas imagens desde a infância, é diferente, porque é o que cada um fez, o que cada um fez com aquilo que viu, com aquilo que percebeu, né? Que traz para cada um de nós uma verdade, entre aspas, que ele acredita ser daquele jeito, né? Então, por exemplo, se o seu pai ou a sua mãe sempre disse, menino, você é burro, menino, você não sabe nada, menino, e para o outro irmão, nossa, mas que olha que beleza, tirou nota 10, você é muito inteligente, você é muito esperto. Qual é a visão de cada um sobre esse pai e sobre si mesmo? Começa por aí, né? Então, essas comparações, muito, às vezes, exageradas de um pai ou outro, e eles não fazem, às vezes, por mal, mas talvez por ignorância, colocam um irmão, muitas vezes, contra o outro. Então, são muitas dinâmicas que nós, como adulto, não estamos olhando como a criança, mas estamos ainda sentindo como as crianças e reproduzindo isso, às vezes, nas nossas relações e perpetuando nessas relações familiares, muitas vezes. Porque mesmo dentro de um núcleo familiar, cada um tem uma visão totalmente diferenciada, baseado nessas pequenas informações. Pequenas informações diárias, são doses homeopáticas, né, diárias, né? Imagina quando nós se isso é assim, imagina quando entram os agregados. Quando eu falo agregados, é assim, eu caso com fulano, que teve uma família, que teve uma estrutura diferente, que tem crenças diferentes, e aí isso se mistura, né? Os namorados, bom, enfim. Esses agregados também trazem informações, mas não é isso que nós vamos trabalhar hoje, tá? Eu só tô dando uma pincelada. O que pode acontecer, né? Porque nós não vamos entrar nessa área hoje. A área hoje é só do núcleo pai, mãe, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe.
Bom, cada um, isoladamente, representa, de alguma forma, nesse núcleo familiar, um aspecto do todo. Porque são partes, né? Eu carrego uma parte da minha mãe, mas uma parte do meu pai, uma parte do que eu aprendi com a minha irmã mais velha, com o meu irmão mais velho, né? Que ajudava a minha mãe a olhar as crianças, dependendo do que aconteceu com cada núcleo familiar. Então, muitas vezes é impossível, né, cada um se fazer entender ou compreender dentro desse sistema. O que é o mais importante, que se faça compreender e que se entenda perfeitamente. Cada ser humano tem um aspecto psicológico que interfere diretamente no seu sistema mental, né? Ou seja, na forma como você vê, sente, reage e vive o seu mundo. E como você vê e interpreta sobre as pessoas. Isso tudo é que faz uma dinâmica fragmentada, muitas vezes, e conturbada dentro do campo de relacionamento. Bom, para começar, eu quero dizer que nós somos seres polarizados. Não somos só uma coisa, né, de uma forma. Então, com isso, apesar de nós sermos polarizados, nós podemos ficar aprisionados em apenas uma forma de ver o mundo. Isso quer dizer unilateralidade, ou seja, você está fora do eixo, você não está integrado, né? O maior objetivo do ser humano é manter as suas duas partes de forma cognitiva e coerente, de uma visão do todo que um hemisfério e o outro abordam e veem no mundo. Existem alguns exemplos assim de subtemas, né, de subsistemas familiares, que são conjugal, parental, fraterno, né? Os papéis familiares se originam de funções, se baseiam nas relações familiares ou nas atribuições que a própria família dá a cada membro do sistema. E de que maneira o fazem, né? Por exemplo, às vezes um pai morre e uma mãe coloca um filho, por exemplo, no lugar desse pai. E esse filho, ele se intitula o chefe da família. E ele ocupa o lugar de marido da mãe, né? Entre aspas. Mas ele acaba assumindo um lugar que não é dele. Será que é interessante para esse filho ou para essa filha ocupar esse lugar? Por um momento ele pode se sentir orgulhoso, vaidoso e sobre os irmãos, porque ele recebeu uma responsabilidade, mas por outro lado ele sai do lugar dele e ele passa a ocupar um lugar que não é dele, né? Ou então um irmão mais novo, porque um irmão mais velho viaja ou vai servir ou vai trabalhar fora ou ele não é tão responsável, digamos assim, e o mais novo ocupa o lugar do mais velho. E isso pode gerar situações de conflito, né? Como cada um coloca, né? A mãe, por exemplo, que pega uma filha mais velha e coloca ela para fazer os serviços domésticos, para cuidar das crianças, né? Tem mãe que faz isso. Ah, Selene, mas a filha tem que ajudar. Às vezes, mas ela não pode deixar de ser criança e não pode deixar a vida dela para ser mãe fora do tempo. Porque essa foi uma escolha da mãe e não dela. Então existem muitas visões deturpadas dentro desse sistema que podem desarranjar, digamos assim, uma família harmonizada, uma família equilibrada, né?
e o que cada um leva para o seio da sua família em função disso, se não tiver uma boa orientação, né? Então, o que acontece? Quando cada um está no seu lugar, cada parte tem que ser respeitada pelo lugar que ele ocupa, né? Digamos assim. E não pelo lugar que ele é, mas não pelo lugar que ele ocupa, porque foi uma coisa imposta. Então, existe essa empatia, existe esse entendimento que nós precisamos ter mais amplo desse sistema, dessas conexões e desses contextos, desses padrões envolvidos, né, e enredados, onde deixam as pessoas muitas vezes fora do contexto real pessoal. Bom, a forma como cada um vê o seu mundo, em particular, é muito restrito. E às vezes ele acha que é verdadeiro para ele. Mas quando colocamos uma constelação, muitas vezes temos a oportunidade de observar essa dinâmica oculta, né, que estavam interferindo, que estão muitas vezes ainda interferindo diretamente naquilo que víamos, né, de uma forma diferente, né, num contexto diferente. E nós não percebíamos o que estava por trás daquilo. E a dinâmica oculta, ela nos ajuda a ter uma visão mais clara daquilo que ficou retido para nós na retina, nos ouvidos, nos sentimentos, como uma coisa absurda, como uma coisa ilógica, como uma coisa irreal, como uma coisa doentia da família, e que gerou tantos conflitos, tanta inimizade, tantos olhares e tantas recriminações. Bom, então o que eu quero trazer para vocês hoje é esse olhar, né? Mas eu queria falar mais uma coisa sobre um instituto de estrutural, né? Segundo o Salvador Minuchin, ele é o criador da terapia familiar estrutural, e ele fala uma coisa muito interessante, que ele compreende, né, a estrutura familiar e diz assim: é o conjunto invisível de exigências funcionais que organiza as maneiras pelas quais os membros da família interagem. Então, o objetivo da terapia, da escola estrutural, dessa estrutura que nós montamos no campo das constelações, segundo Minuchin, alterar essas fronteiras e realinhar os subsistemas infrafamiliares, na realidade é o que se busca como uma reestruturação para uma melhor interação e comunicação entre os membros da família. Isso é a constelação, é o que nós buscamos. É ter uma solução para que você possa ter uma reestruturada, ter esse campo reestruturado. Então, na hora em que você se coloca fora de um lugar que você sente, dentro da sua consciência, você percebe, compreende e conscientiza coisas que você nunca podia imaginar antes. Isso é que tira você de uma maia, de um encantamento, de um entorpecimento, digamos assim, de uma coisa imaginária, né? E nós vemos isso em muitas áreas, tá? São pessoas que ficam imaginando aquela coisa como ideal, né? Mas que na realidade não funciona bem assim. Bom, isso na realidade é uma forma que você tem
de sentir e se colocar no lugar do outro. Porque não existe uma outra forma de você se colocar e entender o outro, a não ser andando 1 quilômetro no sapato do outro. Esse é um ditado que muita gente já deve conhecer. É muito fácil você falar de mim, é muito fácil, mas vem andar 1 quilômetro nos meus sapatos. Ou seja, vem viver o que eu vivi. Para eu chegar até aqui, o que eu já passei, os sacrifícios que eu tive que fazer, as noites mal dormidas. Tipo assim, né? São histórias que ninguém pode dizer, dinheiro fácil, lá, entra fácil. Mas ninguém sabe o que ele fez para chegar até lá, o quanto que ele trabalhou, quantas horas sem dormir, né? Sem ficar com a família. Então, existem muitas situações que nós, às vezes, apontamos, mas não entendemos, porque nós temos uma mente de crença deturpada, muitas vezes. E eu estava em Maceió uma vez, dentro de um táxi, e aí o táxi parou na praia, na orla, e parou um conversível aberto com um rapaz no telefone, falando no telefone. E aí o motorista de táxi começou a malhar o rapaz. Tá vendo lá, filhinho de papai, não sabe quanto que ganha, lá com carrão, não sei o que, nananã. Cara, aquilo foi me dando nos nervos. E aí eu disse, senhor, desculpe, o senhor conhece o rapaz? Ele disse, não, claro que não. Eu digo, como é que o senhor consegue falar com tanta propriedade sobre uma pessoa que o senhor não conhece? Aí ele levou um susto. Ele não esperava que eu tivesse aquela reação. Eu digo, o senhor sabe quantas horas ele trabalhou hoje? Quantos empregos ele deve gerar? E talvez até um familiar seu seja funcionário dele. Esse homem talvez trabalhe muito. E o pai dele deve ter trabalhado muito e ele deve estar seguindo os passos do pai. Eu acho que ele merece estar naquele carro. Essa é a forma que eu penso. Eu não vou criticar nem julgar uma pessoa sem conhecer. Aí ele respirou fundo, entubou. E aí na hora de descer ele disse, senhora, a senhora me fez pensar de uma forma que eu nunca tinha pensado antes. Obrigada e boa noite. Eu digo, muito obrigada ao senhor pela oportunidade que o senhor me deu também. Eu gostaria que o senhor pensasse 2 vezes antes de falar de alguém que o senhor não conhece realmente. Cara, eu não dei conta, desculpe, gente, mas eu não dei conta. Porque como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço desse jeito? Sabe? E é assim nós falamos das pessoas que moram e convivem com a gente. Nós fazemos isso muitas vezes dentro de uma família, né? Porque nós ficamos imaginando coisas na nossa cabeça, baseado em crenças muitas vezes infantis. Porque nós recebemos ou fomos machucados lá na infância, ou sofremos abusos. Porque um pai que bota um filho para baixo desse jeito, ele é um abusador. Né? Então são muitas performances dentro de um campo de família que nós precisamos ficar muito espertos e observar. Deixa eu beber água aqui porque está seco. Bom, isso na realidade é uma forma que você tem de sentir e se colocar no lugar do outro, porque é muito fácil você apontar para o outro e projetar aquilo que você acha sobre o outro, quando na maioria das vezes o outro não teve nem aquela intenção de falar, né? Ou de fazer, ou ele fez, né? Bom, vamos preparando os papéis? Então, todo mundo já escreveu o nome da sua família? Que você... Vamos ver o que o povo aqui está perguntando aqui. É mesmo, a gente não conhece e não deve julgar. Claro, como que eu vou julgar? Não dá para julgar, gente.
A gente não anda no pé do outro, na dor do outro, na alma do outro. É a primeira coisa que nós temos que aprender como constelador é não julgar, é ser imparcial. Como qualquer terapeuta, não é só constelador, qualquer terapeuta tem que ser imparcial, senão ele não faz um bom trabalho. Arlete está perguntando tudo que vi hoje na minha família e tentei pedir para pelo menos parar de falar. Pois é, porque cada um tem uma visão deturpada dentro de si mesmo da realidade, né? E às vezes não foi nada daquilo. Quando você se coloca no lugar do outro, quando você chega próximo e você sente o que vai na alma do outro, você percebe e diz, meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça? Né? Pessoas enviaram uma solicitação para participar do seu vídeo. Podem... Ao vivo é que não dá, tá, gente? Porque é só entrar e participar, mas assistir. Mas ao vivo não dá para participar, porque eu vou fazer uma dinâmica com vocês agora. E isso poderia interromper ou atrapalhar a dinâmica. Alguém tem mais alguma pergunta a respeito disso, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então, como eu falei antes, eu vou fazer uma dinâmica com vocês, que é o seguinte, eu quero que vocês escrevam num pedaço de papel, eu já pedi isso no início, algumas pessoas já devem ter feito, é o nome de cada um, nome do papai, o nome da mamãe, o nome do irmão, da irmã, o seu nome. Então eu quero que vocês coloquem no chão como você sente essa família, né? Como você vê essa família. E eu quero que você coloque um papel extra, que é a tua metaposição. Essa metaposição, você tá lá. Eu quero que você coloque 2 papéis para você. Um você do campo da família e o outro fora do campo. Esse fora do campo é sempre um lugar onde é um recurso que você tem de observador, de ficar fora da emoção. Então, fora da emoção, eu posso olhar. E quando eu entro, a minha emoção, o sentir é outro. O objetivo dentro desse trabalho é você sentir, gente. Tem que buscar a emoção, não é a cabeça, não é o racional. Ah, o que que eu sinto aqui do lado do meu pai? Ah, se ele estivesse aqui, ah, se fosse vivo, ah, não. Ah, quando eu tinha 2 anos, esquece isso. Procura sentir, sem pensar em nada, só se colocando ao lado daquela pessoa, ok? Ah, o Carlinhos está dizendo que o grande problema é que ninguém se coloca no lugar do outro. Esse é o maior problema da humanidade, né? Porque nós estamos sempre criticando ou julgando, porque a gente acha que pode resolver o problema de todo mundo. Mas resolver o nosso mesmo, aí é difícil, né? Então, assim, olhar para o rabinho é difícil, né? A gente olha para o rabo do outro, para o nosso fica difícil. Então, vamos olhar para o umbigo, né? Então, essa que é a coisa mais importante. Então, escrevam e coloquem ali. A hora que vocês colocarem, eu quero que a primeira coisa que vocês façam é ir para o seu lugar nesse campo da família. Família só irmãos desse mesmo pai e dessa mesma mãe. Se tiver irmãos de outros pais e outras mães, não coloquem, tá? É muita gente. Nós vamos ter só o seu núcleo familiar, que é mesmo pai, mesma mãe, de mesmos irmãos. Ah, Selene, eu não tenho problema com a minha família é ótima. Não faz mal, faz assim mesmo. Você vai se surpreender muitas vezes. Então, quando você for para o seu lugar, eu quero que você seja muito sincero.
Qual é a sensação que você tem? E observa ao lado de quem você está. Observa se é confortável, se não é, se você dá vontade de dar um passo para trás, se dá vontade de se virar para alguém. Como você se vê e onde você se vê nesse campo familiar. E quando você está aí, quem te chama mais atenção? O que você pensa de cada um membro da família? Essas são observações que você vai começar a sentir, tá? É confortável este lugar ou tem algo que te tira o conforto? Isso já é uma resposta. Essa já é uma resposta. E aí você pode tirar esse papel daí, se estiver te incomodando muito, e carrega para um outro lugar nesse campo da família para ver se você se sente melhor. Se é melhor ou se é pior. Seria muito interessante que vocês anotassem essas sensações, ok? Agora, deixa o seu papel ali naquele lugar e vai para o lugar do seu pai. Pisa em cima do papel do nome do pai. Se coloca no lugar do pai e observa o que muda dentro de você. Qual é a sua sensação quando você sai do seu lugar e vai para o lugar do seu pai? Ocupa o lugar dele. Isso, na realidade, é como se você estivesse ocupando o lugar desse pai. Observa a sensação, o que muda no seu corpo físico. Oi, Cecília, querida, bem-vinda. É importante que você perceba o que muda você no seu lugar, você no lugar do pai. Percebeu? Agora sai do lugar do pai e volta para o teu lugar e vê qual é a diferença. Qual lugar é melhor? Isso é um treino para você perceber o sentir. Porque cada espaço e cada lugar que você ocupa no seu seio familiar, na sua empresa, na sua vida, ela tem um valor e tem um peso. E tem sensações. E nós não estamos habituados a perceber, né? A ter esse feeling dessas sensações. E é por isso que nós criticamos e julgamos o tempo todo. Porque nós não percebemos o outro. Não queremos, não sabemos se ele está triste, se ele está alegre. Quantas vezes um cliente sentou do meu lado e antes de começar uma terapia, uma constelação, eu não deixo ele falar. Eu peço para ele me olhar nos olhos. E ao olhar nos olhos, eu entro e sinto a alma dele. E sinto a emoção dele. Isso é percepção. E nós precisamos aprender isso, porque nós convivemos com pessoas que nós amamos. Ok? Deram para perceber essa diferença? Agora, saia do seu lugar outra vez
e vai para o lugar da sua mãe. Sinta esse lugar desta mulher. Não é mais você, agora você está representando a sua mãe. Observa qual é a sensação. Observa de quem ela está ao lado. Quem está ao lado dela? Qual é a sensação que você tem? É agradável? É desagradável? É pesado? É alegre? É triste? Isso são sensações. É de irritação? São sensações. Aprenda a sentir. E aí você respira de novo e vai para o seu lugar outra vez. E observa onde você se sente mais confortável. E de que forma você olha para esse pai e para essa mãe agora. Experimenta ir para o lugar de um irmão que talvez você tenha tido um embate, um conflito. Vai para o lugar dele. E deixe esse olhar, quando você estiver lá, que ele olhe para você, lá no seu papel. Observa como ele se sente. Qual é a sensação? Cuidado para não ser racional. Cuidado para não colocar imagens pré-fabricadas. Seja honesto com o sentir. Essa é uma dinâmica, gente, muito importante. Vocês não têm noção da importância disso. Isso não é uma brincadeira, jamais será. Isso é muito sério. Se vocês entenderem o que vocês estão fazendo, vocês vão perceber muitas outras coisas que vocês antes não tinham percebido. Agora, gente, faz uma outra coisa. Volta, vai lá para sua meta-posição. Se você quer experimentar mais um lugar de algum outro irmão, por exemplo, observa. Uma das coisas mais importantes que eu quero falar para vocês é o seguinte: papai, mamãe, irmão mais velho, irmão mais novo, mais novo, mais novo. Então, primeiro, papai. Segundo, mamãe. Mamãe vem à esquerda do papai. Então, reorganizem esses papéis aí no chão. Coloca lá o papai, a mamãe à esquerda do papai, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Veja qual é o seu lugar e onde você estava. Em que posição você estava? Você estava fora do lugar? Então coloque você no seu lugar. Se é o terceiro, se é o segundo. Ah, Selene, houve uma mãe perdeu um antes de mim. Escreve lá, aborto. Ou morte prematura. Se tem nome, bote o nome e bote lá. Ele faz parte. Todos fazem parte desse pai e dessa mãe, desse núcleo familiar. E coloca. E aí, agora você vai, depois que você fizer essa ordem, você vai para o seu lugar de novo. E observa o que mudou nesse campo familiar agora.
Papai, mamãe, filho mais velho. É uma escadinha, tá? Essa seria uma harmonização de uma família, né? Ah, Selene, por que o homem vem primeiro? Pode ser a mulher, se ela que comanda a família. Às vezes tem mulheres que são mais provedoras, né? Que estão no comando, às vezes ela tem essa força. Pode ficar lá também. Mas, em geral, o homem é o provedor. Hoje em dia, os dois estão muito. Mas, em geral, o homem é o maior provedor. Então, ele vem como primeiro. O casal vem primeiro. Agora se coloca lá e veja qual é a sensação que você tem quando essa família agora está em ordem. Veja o que mudou na sua alma, o que mudou nesse campo. Deixa a sua metaposição lá fora. E você pode ir lá na sua metaposição. Olhar para o seu pai, olhar para a sua mãe, olhar para a sua família, resolver coisas, reverenciar a vida desse pai, dessa mãe, do jeito que pode ser. Essa ordem, a Irene está aqui me lembrando, obrigada Irene, que é segundo Bert Hellinger, né? Mas existe realmente, por exemplo, numa igreja, quando você vai casar, a mulher sempre está à esquerda do homem, né? Então, é como se fosse uma escada, né? A gente coloca essa harmonização. E lá daquele lugar da sua metaposição, você pode reverenciar os seus irmãos mais velhos. E se você ocupou o espaço de algum deles, ocupou o lugar que não era seu por algum tempo, diga isso para ele. Diga que você sente muito, mas que ele sempre será o seu irmão ou a sua irmã mais velha. E que você o respeita por isso, no lugar que é dele. Que ele olhe para você com carinho, como irmã ou irmão mais novo. E diga para os seus pais que você sente muito se algo deu errado, se algo não saiu como você gostaria, que você sentiu muito, que doeu muito para você. Não importa o que eles tenham feito, não importa o destino, a escolha que eles tiveram. Mesmo que isso tenha machucado você, você nasceu e eles te deram a vida. E que você deixa com eles o que pertence a eles. Porque diante disso tudo, você é pequeno. Nós, filhos, diante dos pais, sempre seremos